Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria imensa, enorme, estar aqui de volta ao Púlpito Espírita depois de tantos meses que a nossa casa ficou fechada pelos motivos que todos já conhecemos e que ainda precisamos nos cuidar. Então, que esses momentos que estejamos aqui sejam momentos que revigorem as nossas forças, renovem a nossa fé, para que a gente possa ser luz nessas estradas da vida, levando o conhecimento de Jesus e do seu Evangelho. Hoje nós vamos falar de Jesus, num item do capítulo 6, que é o capítulo O Cristo Consolador, e eu abri aleatoriamente um livro para fazer a nossa prece inicial, e ela é perfeita. E a gente sabe que as coincidências não existem. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores amigos que aqui comparecem para dirigir as nossas atividades nesta noite. Amado Jesus, neste momento vem a mim. Tenho ânsia de encontrar-te nas veredas do pensamento, divisar clara a tua excelsa figura, olhando para mim no doce e suave magnetismo do olhar profundo que substancializa de amor os mais secretos pensamentos e desejos. Tu me entendes e o teu olhar de compreensão anula os meus sofrimentos, realiza as minhas aspirações, desperta-me a felicidade. Por isso, Jesus, procuro realizar-me atraindo-te a mim. Nesta hora, neste exato momento, penso que me envolves com a tua presença, pões a mão sobre mim e me abençoas amplamente. O meu ser, corpo, mente, alma, está sendo abençoado por ti. Tua santa bênção, Jesus, significa para mim disposição para resolver problemas, alegria, otimismo, confiança em mim e em ti para sempre. Obrigada, obrigada. E assim nós iniciamos a nossa noite com essa prece linda e que abre de maneira muito própria o que nós vamos falar essa noite. Deus, que é nosso Pai, Criador de tudo e de todos, e de todo o universo, de tudo que há, Ele, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, Ele nos envia para o nosso convívio o nosso querido, amado Mestre Jesus, o nosso modelo e guia, o nosso governador solar. É tanto que Kardec pergunta aos espíritos superiores como é que nós fazemos para evoluir mais rápido, para alcançarmos essa perfeição relativa que aqui viemos nessa escola da vida para aprender. E os espíritos superiores dizem: Jesus. Então, Deus, nessa bondade para conosco, coloca Jesus no nosso convívio. Ele se faz presente entre nós para que, com as suas palavras, os seus exemplos e o seu evangelho, nós tenhamos esse manual de boa conduta. E aí, certos da sua presença sempre nas nossas vidas, nos momentos de dor, nos momentos de lágrimas, nos momentos de fraquejar, nós temos a certeza da sua presença no meio de nós. E, estando no meio de nós e conosco, lado a lado, nós nos sentiremos sempre fortes. Nós nos sentiremos sempre capazes de trilhar a nossa jornada sem tropeços. Mesmo que aqui ou ali ela seja respingada de lágrimas. Ele, presente nos nossos dias, Ele nos mostra como chegar ao Pai. E Ele diz:
chegaremos todos ao Pai através de mim. Por quê? Através dos ensinamentos, através dos seus exemplos, que naquela época e ainda hoje nós não seguimos. Ele veio a ensinar com humildade essa lei, não de forma opressiva, não de forma tirana, mas mostrando um Deus sempre bom e justo. E aí Jesus ensinava naquela época, usando palavras, exemplos, situações baseados na sociedade judaica daquela época. Ele usava palavras, ele usava exemplos do povo naquele momento. E aí, ele, nessa parte, quando ele fala sobre o jugo leve, ele diz que o meu jugo é leve. Por quê? E por que ele usava essa expressão, o jugo? O que significa jugo? Jugo significa opressão, subjugação pela força. E o povo judeu estava dominado pelo povo romano. Então ele usou essa expressão jugo para um povo dominado, para que pudesse entender que ele seria a libertação. E aí, a forma como ele usava o seu jeito de ensinar, as suas palavras, eram na forma de ensinamentos numa linguagem figurada, que eram as parábolas. E por que ele falava assim? Porque ele sabia que algumas pessoas não estariam preparadas, os seus corações, os seus pensamentos, não estariam preparados para absorver esse conhecimento. Não que ele discriminasse, eu vou ensinar só para você eu não vou ensinar, não. Então ele falava de forma figurada, entendendo que aqueles que conseguissem compreender a sua mensagem prosperariam em termos de evolução moral. E os outros seriam como uma terra árida que a sua semente ainda não estava preparada para germinar. E aí então, a passagem evangélica é assim: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós formos analisar o fardo que nós carregamos hoje, são as nossas dores, são as nossas dificuldades. E essa dor faz com que a gente às vezes não consiga seguir o Evangelho de Jesus, porque a gente não age de forma resignada, a gente tem a nossa fé ainda vacilante. E essa dor, que vai vir de formas diversas, nos subjuga. E muitas vezes essa dor que nos subjuga são ainda as nossas dificuldades de caráter, que também produzem dor. O nosso ciúme nos subjuga, a nossa inveja, a nossa paixão pelos bens materiais, os nossos vícios, tanto físicos como morais, a nossa falta de caridade, a nossa falta de indulgência com o irmão que erra. Esse é aquilo que nos oprime, são as situações que nos oprimem. E são as lições que Jesus veio nos ensinar exatamente para retirar esse fardo dos nossos ombros, retirar esse jugo de nós. E aí ele propõe uma troca, que o jugo seja o seu amor, o seu ensinamento. Né? E aí, hoje, se a gente for analisar, as nossas dores que nos oprimem e nos fazem chorar, são as nossas misérias morais, são às vezes as nossas falências financeiras. Quem que não passou dificuldades econômicas e ainda está passando por causa da pandemia, né? Então, as nossas decepções sentimentais, a gente vê hoje um
como se fosse um fantasma, uma nuvem escura que paira sobre nós e que faz com que, diante de dificuldades sentimentais, separações, o namorado que brigou com a namorada, a gente tem visto muitos crimes passionais, muitas pessoas se suicidando porque não conseguem admitir que foi colocado de lado, que foi trocado por outro ou por outra. E a gente tem uma estatística que não aparece no jornal. Uma estatística avassaladora. Por semana, a gente chega a ter, às vezes, um suicídio por semana. Várias tentativas por dia. E a gente não fica sabendo disso. E aí, então, a casa espírita é esse lugar que nos acolhe, é esse lugar que nos consola. O Evangelho de Jesus é como se nós abríssemos o seu Evangelho e nós aspirássemos força, coragem, ânimo, alegria, vontade de viver, vontade de lutar, vontade de prosseguir na caminhada. E aí, a fé no futuro que Jesus veio nos ensinar e que a doutrina espírita nos ensina através dos seus ensinamentos, como a reencarnação, a vida após a morte, os nossos benfeitores espirituais, o nosso anjo da guarda que nos orienta e protege, os nossos familiares que já estão na pátria espiritual e que velam por nós. Com essas certezas, a nossa caminhada fica menos íngreme, menos pedregosa, menos áspera. Mas para isso a gente precisa renovar isso a todo dia. E a gente precisa renovar isso em atos, através da nossa fé colocada em obras. Quando a gente ajuda um irmão, quando a gente faz prece por um desconhecido que eu vi na televisão e que chora porque morreu 2, 3 familiares de Covid na mesma família, na mesma semana. Por isso nós estamos aqui hoje, separados de máscara. Nós vamos, na hora de sair, esperar cada fileira sair. A gente vai abrir as 2 portas, a gente vai sair devagar. O nosso passe vai ser o passe no local. Por quê? Porque a gente vai se respeitar e cuidar um do outro. Isso é a fé em obras. É não aglomerar, é não ir numa festa clandestina, é ficar, se nós formos nos reunir, ficarmos longe uns dos outros, lavarmos bem as nossas mãos, usarmos máscaras. A gente vê um monte de pessoas sem máscara, né? Ela não é uma vacina, mas ela diminui um pouco a nossa contaminação. Então, essa fé em obras e esses ensinamentos de Jesus, daqui a um tempo, daqui a anos, a gente vai dizer assim: eu vivenciei a pandemia, eu fui mais forte, eu não me desesperei porque eu tinha a certeza plena que Jesus está ao meu lado e Ele está sempre. Nós é que duvidamos. Por isso, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. E o que é esse jugo? Apenas a observância da lei de Deus, que é a prática do bem e a lei de amor e de caridade. Praticando essas leis, nós encontraremos a felicidade, nós ultrapassaremos a dor, nós seremos fortes no momento do teste, da prova. E como está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, existe uma passagem que diz: quando a gente tem vontade de desistir, a gente persevera, e quando a dor passa, a gente diz: obrigado, Senhor, eu fui mais forte. E é Jesus que nos torna fortes. Eu agradeço então a oportunidade linda, maravilhosa. Vocês não sabem como eu estou feliz de estar aqui hoje. Depois de meses, eu nem me lembro a última vez que eu fiz palestra aqui no Jesus de Nazaré. Então, presencial, né? Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Convido que voltem
com agendamento prévio, não se esqueçam disso, né? A gente precisa se organizar para que a gente não aglomere. Estaremos com as portas abertas, o atendimento fraterno também está sendo agendado e daqui a alguns anos nós estaremos dizendo: eu estava na pandemia de 2020, 2021 e eu estou aqui para contar essa história, tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, para que absorvamos os bálsamos que já estavam sendo e continuarão sendo derramados sobre todos nós. Através dos médiuns aqui na casa, através dos médiuns no plano espiritual, dos benfeitores amigos que intercambiam essas forças conosco, tendo a certeza do amor de Deus que nos traz aqui para obter consolo, mas tenha certeza que nós somos fortes e capazes de trilhar esta jornada seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, do Mestre querido. Mestre, confiamos na Tua presença diuturna nas nossas vidas. Agradecemos a pleiade de benfeitores e de amigos espirituais que estão sob o Seu comando. Estaremos nos preparando sempre para seguir o Teu Evangelho, para seguir as leis de Deus que já estão inseridas dentro de nós. E assim, através desses benfeitores, através da Tua paz que vieste nos ensinar, derrama sobre nós então, Pai, Jesus e esses amigos, a paz, a harmonia e luz, para que levemos essa tranquilidade, essa certeza dessa presença amiga do nosso anjo guardião e de Jesus nas nossas vidas para os nossos ambientes de trabalho, enviando preces por aqueles que sofrem, consolando aqueles que choram pela perda de entes queridos, fazendo orações por aqueles que porventura estejam ainda internados nas UTIs e nos hospitais, pedindo força, encorajamento e proteção de saúde para todos os tarefeiros da área da saúde que estão enfrentando isso frente a frente. Obrigada pelas oportunidades de crescimento e melhoria, que às vezes, equivocadamente, pela nossa falta de fé e de resiliência, chamamos de problemas. Obrigada, então, pelas oportunidades de crescimento e de melhoria que nos ajuda a enfrentar todos os dias. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor de irmão para conosco. Esteja sempre nos nossos lares e nos guie até eles com muita paz e muita harmonia. Muito obrigada e que assim seja.